Olá, você consegue passar um dia inteiro sem o celular ou sem publicar uma foto no Instagram? Consegue resistir à tentação de dar uma olhada em suas notificações no Facebook? Hoje parece ser impossível viver sem estar conectado à internet, seja dentro do metrô, na sala de aula ou até mesmo no trânsito. Mas quais são os riscos de estar conectado o tempo todo? O que as redes sociais mudaram em nossas vidas? Para falarmos sobre o tema, convidamos o jornalista e professor de comunicação da Universidade São Judas, César Zamberlan. Obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço. Professor, atualmente nós temos acesso fácil a grande número de notícias, graças aos compartilhamentos diversos das redes sociais. Como jornalista, como nós devemos filtrar essas informações? Eu acho que esse é o grande desafio, é um aprendizado. Eu acho que os jovens e até os mais velhos estão tendo contato agora com redes sociais, eles têm que passar por esse processo de aprender o que deve ser lido ou o que pode ser lido, né? Ou seja, fazer esse filtro. Eu acho que a razão principal, o motor principal disso aí é desconfiar sempre. A gente tem que sempre desconfiar, independente de onde venha. Sobretudo se vem de um lugar que a gente ainda não estabeleceu uma relação de confiança. É óbvio que se você tem uma notícia vindo de uma página que você curtiu, de uma empresa já consolidada, da mídia tradicional, ou de um blog que você já acompanha há algum tempo, tudo bem. Agora, quando esse compartilhamento vem, ou alguma notícia vem de um lugar que você não conhece, que é um local novo, aí você tem que desconfiar sempre. Professor, você disse que a gente deve procurar uma fonte confiável. Qual sua dica? Eu acho que é pesquisar. A gente não pode fazer esse processo com pressa, a gente não pode ir compartilhando as coisas sem pensar na responsabilidade que a gente tem. Então, da mesma forma que uma pessoa que você tem um contato na rua te diz uma coisa, e você fala, será que isso é verdade? Você tenta checar. Você tem que fazer o mesmo nas redes sociais. Você tem que ir atrás de informações. Você está lá com o Google à sua disposição. Você pode pesquisar no Google, em outros lugares. É necessário você criar uma relação, você criar, até como usuário, você criar umas suas fontes. Se você receber uma notícia de um lugar, cheque em outros. Vai criando já aquelas páginas, aqueles sites, aqueles blogs que você já tem uma certa confiança. Começa a curtir aquelas páginas dentro das redes sociais que te trazem uma informação que você já percebeu que é confiável. César, a partir de que momento o uso excessivo das redes sociais se torna um problema? Eu acho que é outro aprendizado que a gente tem tido com esses anos. Eu acho que a gente não pode se deixar virar objeto das redes sociais. A gente tem que ter ainda e manter sempre o papel de sujeito, de você comandar o processo, de você comandar o seu tempo e saber para que te serve as redes sociais, o que você quer das redes sociais, como elas podem ser úteis, né? Como ela pode te ajudar. A partir do momento que o processo é invertido, você está sendo consumido por elas e não consumindo as redes sociais, sendo utilizado pela rede social, perdendo seu tempo para ela, sem nenhum tipo de benefício, aí você tem que dar uma parada. Eu acho que é ideal que a gente tenha essa reflexão de quanto tempo a gente perde ou ganha nas redes sociais, que eu acho que não é muito diferente do que aconteceu com a televisão ou até mesmo com a literatura num outro momento. Eu acho que como é um fenômeno novo ainda, extremamente novo, acho que é tudo uma questão de adaptação. O que a gente não pode é esquecer do nosso papel e daquilo que a gente quer das redes sociais, daquilo que a gente quer da internet. Então isso eu acho que a gente precisa voltar a se colocar no papel de sujeito e não de objeto. Parar para pensar sempre, isso está me fazendo bem, eu estou gastando tempo demais, isso aqui eu estou utilizando de alguma forma. Então, esse tipo de olhar para dentro está sendo muito difícil hoje, porque a gente está sempre olhando para dentro do monitor, não para dentro da gente, para saber se aquilo está nos deixando a gente feliz, se a gente tem mantido bons contatos ou não. Então, acho que a gente precisa desligar uma hora a internet, desligar o celular, desligar as redes sociais e parar para pensar o quanto isso está sendo bom para mim, o que está acontecendo comigo. Em troca de curtidas nas redes sociais, as pessoas acabam se expondo de forma exagerada. Qual o perigo disto? Eu acho que esse perigo ele é enorme, porque muitas vezes umas curtidas a mais te dão uma satisfação tão grande, eles preenchem tanto, eles melhoram tanto a tua estima, que a pessoa acaba não percebendo no círculo vicioso que ela entra, e ela pode, em muitos casos, acontece muito, acabar criando mecanismos extremamente falsos, extremamente perigosos para ela e para os outros, para ter essa resposta, para ter esse afeto que ela não encontrou em outro lugar. Então, essa questão do curtir, ela é muito enganosa.
Mas todo mundo sabe, já sentiu o prazer de ter um texto, por exemplo, seja no Twitter, seja no Facebook, que explodiu. E é preciso ter muito controle, muito autocontrole para fugir daquilo. Eu acho que não é muito diferente, só muda as circunstâncias, as condições, muda um pouco o jogo. Quando você é elogiado na rua ou numa sala de aula por alguma coisa que você fez. Só que como esse ambiente é totalmente virtual, ele não tem uma interação, não sei o quê, o risco de você se deixar iludir por isso e buscar isso a todo momento como se fosse algo indispensável para a sua vida, essas curtidas, ele é muito grande. Então as pessoas não podem se iludir com as curtidas, quem curtiu, e muito menos querer tornar isso algo do seu dia a dia, porque, obviamente, ela vai se frustrar e aí ela vai ter problemas com a rede. Professor, as redes sociais possibilitam uma grande liberdade de expressão. Algumas pessoas acabam fazendo discurso de ódio. Você acredita que existe fiscalização na internet? É óbvio que você não pode deixar proliferar discursos de ódio, seja contra quem for. Me assusta muito porque a gente vive num momento, no mundo todo, não só no Brasil, que o discurso do ódio é muito forte e a internet, as redes sociais têm sido um mecanismo no qual esse discurso pode aflorar. Porque antigamente as pessoas não tinham de expressar esse ódio, então elas eram, entre aspas, silenciosas, né? Hoje em dia, qualquer busca na nossa timeline a gente acha. Se a gente não excluiu essas pessoas, a gente vai achar na nossa própria timeline pessoas com esse discurso de ódio. Com relação à fiscalização, eu acho fundamental uma discussão muito grande no Brasil sobre a gestão, seja da mídia, seja da internet, e sem confundir isso com censura. Porque eu acho que, às vezes, há uma distância enorme, um fosso enorme entre o que é regulamentação e censura, e muitas pessoas de má fé acabam misturando as duas questões. Você não pode deixar, por exemplo, discursos nazistas, discursos homofóbicos, discursos racistas, preconceitos contra a mulher aflorarem na internet e servirem de exemplo a outros. É intolerável. Então, não é uma censura à internet. É só uma questão de regulamentação, de regular uma ferramenta que pode ser útil. Eu acho que as pessoas têm a mania de achar que as redes sociais, a internet, elas só têm um lado muito negativo ou muito positivo. Tem ambos. É muito dinâmica essas relações. O que é preciso é a gente entender como isso funciona, discutir como isso funciona e criar mecanismos para isso funcionar da melhor maneira possível. Como jornalista, qual o ponto positivo das redes sociais para você? Eu acho enorme. Eu trabalho com redes, eu trabalho com a internet há muito tempo. Nos anos 2000, quando eu comecei a escrever crítica de cinema para a internet, a gente tinha um problema enorme que ninguém lia as nossas críticas. O pessoal ia ler a crítica dos jornais, das revistas que eram meios conhecidos. Quando começaram a aparecer as redes sociais, era muito legal que a gente conseguia colocar o link ali para os nossos amigos e aquilo começava a percorrer caminhos que a gente não imaginava que pudesse percorrer na época. Então, acho que elas democratizam o acesso à informação. Elas tornam muito mais plural o contato com a informação. Elas fazem com que aqueles jornais tradicionais, acomodados com aquele público fiel, estabelecidos, elas passem a enxergar outras pessoas se contrapondo a eles. Então, dá para o jornalismo, dá para a informação uma dinâmica que eu acho muito saudável. Muito saudável no sentido de pluralidade. Ou seja, você tem agora todo mundo podendo falar. É óbvio que nesse todo mundo poder falar, muitas vezes é uma confusão tão grande que você não sabe quem está falando o quê. Mas todo mundo está falando. Então, a gente não tem mais aquele discurso único, a gente tem vários discursos. A gente precisa começar a saber agora o que ouvi, o que não ouvi, mas a chance democrática de todo mundo falar, eu acho que é um grande avanço. Além de todo mundo poder se comunicar e poder se expressar nas redes sociais, muitos artistas e políticos acabam pegando isso e fazendo propagandas. O que você acha disso? É inevitável, né? Eu acho que é como usar a ferramenta, todo mundo começa a pensar, a gente tem que deixar um pouco de ser hipócrita. Todo mundo, quando entra numa rede social, fala assim, que ganho eu posso ter com isso aqui? Eu vou me informar melhor, eu vou me expor, eu vou aparecer. Todo mundo pensa assim. Então, é natural que artistas, políticos, empresas procurem ali também uma forma de se expor bem, de procurar fazer um contato interessante com o seu público. Agora, tem um outro lado. As pessoas também questionam. As pessoas também participam, interagem. Então, uma conduta infeliz de algum político, de algum artista nas redes sociais, ela custa muito caro, ele não está falando sozinho.
Tem muita gente lendo, tem muita gente vendo. Então, uma foto no Instagram, que é uma foto que é, como a gente pode dizer, exagerada, errada, inapropriada, vamos dizer assim, que acho que é o melhor termo, ela vai repercutir de uma maneira negativa. Então, eu acho que esse uso, independente de como ele for, ele está sendo muito vigiado. Não é uma conversa de mão única, é uma conversa de mão dupla. Então, ele está se expondo ali também a ser questionado, a ser, ser discutido, a ser contrariado. O que você acredita ser mais esperado para o futuro das mídias sociais? A curto prazo, a gente não tem nenhuma perspectiva de mudança muito clara. Sim, parece claro que elas vão continuar por um tempo ainda. Não há um processo de esgotamento, não há nada surgindo. Como as pessoas vão se comportar com ela, eu acho que isso também é muito relativo. Muitas pessoas talvez saiam desse processo de autoexposição, mas outras vão continuar por necessidades psicológicas próprias. Então, os usos vão ser muito variados, dependendo do grupo. Eu tendo a acreditar que o processo de saturação, de certa forma, vai levar com que as pessoas comecem a usar melhor a rede social. Quando eu falo usar melhor, não estou querendo colocar como deve ser esse melhor, mas o melhor para elas. Então, acho que tem muita gente hoje que já está se libertando mais das redes sociais. Já está percebendo, que não é necessário gastar 3 horas por dia nas redes sociais, que ela pode usar esse tempo com outras coisas. Então, eu acho que o que vai acontecer ainda não é muito claro dentro desse processo. Uma coisa que me parece é que essas redes sociais vão se incorporar cada vez mais a dinâmicas do dia a dia, mais do que são hoje. Então, tudo vai acabar se interconectando, assim, de determinada forma. Hoje, no jornalismo, por exemplo, é quase impossível você ver um programa jornalístico sem ter alguma conexão com alguma rede social que gere interatividade. Então, isso para tudo, eu acho que vai acontecer cada vez mais. Ok. Agora vamos fazer uma pequena pausa no Pauta Aberta. No próximo bloco, vamos continuar aqui com o professor César Zamberlan, falando sobre mídias sociais. Voltamos com Pauta Aberta. Hoje estamos falando sobre a influência das redes sociais no dia a dia com o professor de comunicação César Zamberlan. Professor, alguns grupos usam a internet como forma de ativismo. Como que você vê isso? Vê isso positivo, negativo? Eu acho positivo no momento que agrega essas pessoas, positivo no momento que essas pessoas começam a rebater informações contrárias ou mostrar a sua cara. Mas eu não acredito muito na internet como o centro disso. Eu acho que daí essa reunião, essas pessoas precisam criar ações mais efetivas também fora da internet. Se ficar só na rede social, esses encontros, eles se esfarelam. Eles não têm uma força, porque as lideranças nas redes sociais elas são muito camufladas, é difícil você entender quem é quem, ela tem uma relação muito horizontal, assim, uma estruturalidade muito horizontal, que você não sai dali com algumas diretrizes, com algumas conquistas efetivas. Então, eu acho importante, tem acontecido muito isso, esse ativismo via rede social tem sido um jeito das pessoas se encontrarem, dos grupos se encontrarem, de uma pessoa que tem problemas em uma determinada área ou que gostaria de se envolver com determinadas questões, encontrar o seu grupo. Mas dali é preciso que haja algo a mais. Organizações, com líderes, eu acho que nesse ponto ela tem sido extremamente útil, ponto do encontro. Como jornalista, você acha que as redes sociais democratizaram a mídia? Sim, não tenho a menor dúvida. Acho que um dos maiores ganhos das redes sociais é esse. Essa questão da democratização. Antes você não teria acesso a vozes discordantes, às vozes de minorias, porque a grande imprensa, a grande mídia só trataria de questões que interessam aqueles grupos. Então, hoje, pequenos grupos, seja onde for. Então, você tem pessoas oprimidas em lugares pequenos, assim, que conseguem, via internet, via rede social, falar também. Ser ouvida também. Então, esse ponto da democratização eu acho essencial.
Todo mundo encontra na internet um lugar para se expressar, qualquer grupo arranja ali uma forma de se manifestar, de ser ouvido, óbvio, se a sua manifestação, se a sua voz tiver alguma legitimidade. Então, eu acho extremamente democrático. Para a imprensa, ela traz um ganho enorme para a imprensa. Você poderia citar quais grupos que você acha que influenciam? Eu penso sempre naquele discurso minoritário, que não teria voz. Então, causas com relação à homofobia, o cicloativismo, questão, por exemplo, do aborto, questões ligadas às questões femininas, partidos que são minoritários, grupos de mídia que são minoritários. Acho que nessa luta de Davi contra Golias, assim, a internet ela propicia para esses pequenos, assim, uma igualdade de condições, de certa forma. As redes sociais, elas propiciam isso. Porque aquela pessoa pode ali se manifestar e ganhar muita adesão, ganhar muito adepto, se o discurso dela ecoar. E para o discurso dela ecoar, esse discurso precisa ser verdadeiro, precisa ter um sentido. Se não, você imagina uma pessoa que tinha alguma causa antes, como é que ela conseguiria chegar à grande imprensa? Como é que ela conseguiria se fazer ouvir se aquilo que ela defende é contra valores hegemônicos da sociedade? Então, nesse sentido, acho que o ganho é enorme. Você acha que isso mudou a forma de fazer jornalismo? Sim. Mudou e vai mudar muito mais. Eu acho que a gente tem uma revolução em curso que a gente está tateando essa revolução. A gente ainda não sabe ao certo o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então, eu acho que muda a forma de fazer jornalismo, muda a forma de fazer arte, muda a forma de fazer política, muda a forma de fazer televisão, muda a forma de fazer tudo. Sabe? Muda tudo. As relações pessoais mudaram, está tudo mudando. A gente tem uma troca de paradigma, de modelo. A gente está indo para um modelo digital que, para mim, provoca uma revolução tão grande quanto provocou a prensa do Gutenberg. Se a gente for pensar historicamente, a prensa do Gutenberg, um século, 2 séculos depois, ela mudou o mundo inteiro. As revoluções protestantes, a cisma religiosa, a Revolução Francesa, o Iluminismo, ou seja, o papel da imprensa, né, da prensa naquele momento, ela gera um novo tipo de homem, um homem tipográfico. Agora a gente tem um homem digital, tudo muda. Todos os nossos contatos com o mundo mudaram, nossas relações sociais mudaram, está tudo em mudança. E é muito maluco a gente parar, olhar o que está acontecendo, né? Porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e num ritmo muito dinâmico. Uma dessas mudanças foi a introdução do jornalismo colaborativo, que as pessoas tiram foto, ajudam as mídias, colaborando com imagens, vídeos, essas coisas. Você vê isso como um auxílio mesmo ao jornalismo ou você acredita que seja prejudicial? Eu acho que tem um lado positivo e tem um lado negativo. Eu penso no jornalismo colaborativo não é algo novo, é algo antigo. O rádio sempre trabalhou muito com isso, desde que houvesse possibilidade das pessoas ligarem para a rádio. Então, quando você tem, por exemplo, numa rádio, problemas de trânsito, e você sabe que uma pessoa está passando por um lugar que você vai, e ali tem um problema, ok. Desde que essa informação seja real, fidedigna, confiável, ok. O grande problema que eu vejo no jornalismo colaborativo, às vezes, é que você precisa ter um filtro, você precisa ter mediação. A internet, ela não tem mediação. Ela não tem a apuração, o critério. Então, acho que esse jornalismo ele pode existir, pode ser legal, se ainda houver um papel daquilo que eu acho fundamental no jornalismo, que é o editor. Alguém que fala, pô, isso aqui procede, isso aqui não. Dentro de uma dinâmica muito rápida, se o jornalismo colaborativo se colocar dentro de uma dinâmica rápida, no qual os fatos atropelem a apuração dos fatos, a gente está perdido. Porque aí você não tem informação, você tem a desinformação. Então, nesse ponto, um papel do jornalista criterioso, que olhe para aquilo e fala, espera aí, vamos dar uma olhada nisso aqui, se acontece ou não, é fundamental. Porque se não existir isso, a gente corre o risco de ter muita informação, muita colaboração, muita gente fazendo jornalismo, mas fazendo um péssimo jornalismo. A gente vê, por exemplo, em sites hoje, qualquer enchente, as pessoas vão mandando via WhatsApp imagem da enchente. Tem uma pessoa ali filtrando essas informações, óbvio que tem. Mas ainda assim, esse processo, ele não é um processo claro do que é importante ter ali, o que não é. Porque eu acho que para as empresas de comunicação é ótimo, né? Você não coloca mais repórter na rua, você tira um contato de um profissional que é treinado para isso e coloca no lugar alguém que não tem o menor treinamento e que muitas vezes só quer aparecer. Então, acho que não sou contra o jornalismo colaborativo, esse processo. Só que eu acho que ele não pode esquecer de ser jornalismo. Se ele não esquecer do jornalismo, tudo bem. Jornalistas podem fazer marketing pessoal nas mídias sociais? Você acha isso correto, ético? Eu não acredito que alguém não faça.
seja jornalista, seja quem for, não pense no marketing pessoal. Acho que talvez uma pessoa com profundo pensamento cristão, religioso, sem nenhuma vaidade, sem nem o quê, sabe? Tipo, esse papa talvez faça menos marketing político que o marketing pessoal do que os outros papas que estavam ali. Agora, um jornalista é uma pessoa normal. É óbvio que há um limite. E se o marketing pessoal dele for maior do que a profissão dele, do que a atuação profissional dele, aí ele cai em descrédito, porque eu acho que é fácil de ver que a aparência ela se sobrepõe ao trabalho, à essência jornalística dele. Acho que é muito difícil hoje qualquer pessoa se conter nesse sentido. A gente vive de uma maneira absurda, acho eu, uma sociedade do espetáculo no qual as pessoas querem ser o centro das atenções o tempo todo. Então, isso o jornalista também está correndo esse risco. Então, acho que hoje em dia é difícil frear e falar, olha, sabe, existe um mundo além de mim, o mundo é muito grande além de mim, eu não sou ninguém, eu sou uma pecinha frágil desse mecanismo, desse sistema, então deixa eu fazer meu papelzinho bonitinho aqui, deixa a notícia ser mais importante. Como era sempre o ideário básico da profissão. A notícia é importante, não o jornalista. Professor, grandes meios de comunicação do Brasil adaptaram-se às redes sociais. Você vê que isso é uma coisa positiva para o jornalismo, uma coisa negativa? Acho que mais que positiva e negativa é uma questão de sobrevivência. Só que o grande problema é essa palavra que você usou, adaptação. Muitos órgãos de imprensa não sabem, não entenderam ainda hoje a realidade da internet. Não entenderam a realidade daquele outro público que está vendo. Não dá para você fazer a internet transferindo o jornal impresso para lá. Melhorou muito. Mas ainda assim, a gente tem uma configuração, uma plataforma jornalística dos portais ainda muito inadequada. Eu acho que é um processo longo e eu acho que talvez não sejam os grandes jornais, os grandes veículos de imprensa que vão fazer isso de uma melhor maneira. Eu vejo alguns blogs independentes, de jornalistas independentes, de pessoas mais novas, mais antenadas com essa nova realidade, com um novo meio, muito à frente nesse sentido. Usando muito melhor as outras plataformas, porque o grande risco que a gente pega, quando a gente pega o jornal impresso ou mídia televisiva se adaptando a esses portais, é que ele está tentando empurrar um meio para o outro, forçar uma barra que não existe. Então, é uma outra realidade. Eu acho que a gente ainda é muito primário nisso, e, sobretudo, esses órgãos tradicionais. Com a introdução também das redes sociais, nós vimos que surgiu a mídia ninja, a pública. Você vê isso também como forma positiva ao jornalismo? O que você pode falar para a gente? Eu acho isso um grande avanço, porque é uma voz a mais, são outras pessoas falando, tendo espaço, tendo liberdade. Eu acompanhei muito o Mídia Ninja na época da Revolta de Julho. E tinha uma coisa muito interessante no Mídia Ninja em junho, que era a questão de não ter corte. Material não ser editado, material bruto. Então, você está acompanhando ao vivo aquilo. E eu gostava muito de poder ver aquilo sem edição. Mas me incomodava muito o despreparo daquele que portava a câmera quando ele ia indagar alguém no protesto sobre alguma coisa, porque ele se posicionava de uma maneira horrível, pouco jornalística, muito pessoal e não sei o quê. Então, tinha um lado muito bom de você poder ver aquele material sem nenhum tipo de corte. E muito assustador ao mesmo tempo. Era como se você estivesse na rua, com a precariedade, né? Porque a câmera pulava, não sei o quê, tinha toda aquela precariedade que te dava uma sensação meio bruxa de Blair, assim, de estou vivenciando esse fato. E, ao mesmo tempo, quando a pessoa se posicionava, isso era cortado. Então, eu acho interessante órgãos como esse, que fazem outro tipo de jornalismo, porque é uma possibilidade a mais. Eu quero ter opção de ver outras coisas. Eu não quero ficar na Rede Globo. Não quero ficar só nas TVs. Eu quero ver outras coisas. Eu acho que esse é o grande avanço. Você poder falar, eu tenho a liberdade de escolher outras coisas. Eu tenho a possibilidade de me informar sobre outras coisas. Só que, para isso, essa liberdade, que é a tão sonhada liberdade, ela requer também que a pessoa tenha uma dose de compromisso, uma responsabilidade, acho que a palavra é essencial, uma responsabilidade muito grande, para escolher o que ela está vendo, saber o que ela está vendo, para construir um outro tipo de narrativa, um tipo de repertório para ela. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. O Pauta Aberta de hoje falou sobre as influências das redes sociais em nossas vidas com o professor César Zamberlan. Até o próximo programa.